Ensina-me, Pai, a viver de acordo com a sua palavra, no seu padrão, no seu modelo, na sua forma, segundo a minha nova natureza, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e poder influenciar e impactar essa geração. Eu não quero mais viver do jeito que eu quero ou penso. Eu quero viver do seu jeito, que é o melhor. Eu quero e decido influenciar esse mundo com o teu amor. Ajuda-me a ser uma mulher movida pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. Que bom, né? Estarmos nessa tarde aqui, um friozinho do Rio de Janeiro. Está todo mundo aqui com 15 graus. Eu não sei onde você está, mas a gente está com 15, 18, 17. Está todo mundo morrendo de frio, né? Mas imagina quem está aí pelo sul, né? Mas seja bem-vindo todas vocês que estão aí já nos acompanhando ao longo dessa temporada toda, né? E também quem é a primeira vez, sinta-se muito à vontade. E hoje a gente tem um tema muito especial, que nós amamos falar, mas antes deixa eu apresentar aqui as minhas queridas que estão conosco. Adriana, tudo bem, Adriana? Tudo bom, Deise? Boa tarde, Gi, boa tarde, Polly. Boa tarde aí para você que está conosco, ligadinha nessa tarde. A Deise falou que a gente está com frio, porque carioca, né, é assim. 15 graus a gente já está com frio, mas ainda bem que nós temos, né, o Espírito Santo para aquecer os nossos corações nessa tarde. Isso. Então hoje vai ser uma tarde aquecida pelo Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, não importa de qual cidade você está aí nos assistindo, mas tenha certeza que o Espírito Santo vai aquecer seu coração nessa tarde. Amém. Estamos também com a Gisele. Tudo bem, Gisele? Boa tarde, mulheres movidas pelo Espírito Santo. Boa tarde, Deise. Que seja uma tarde maravilhosa, aconchegante. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente, que você pode dispensar esse tempo, né, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amém, amém. E também, queridos, lá de Ribeirão Preto, nós estamos com a Polly. Oi, Polly! Tudo bem, Polly? Tudo bom? Saudade, Polly. Saudade também. Ai, que momento precioso. A gente poder estar conectadas e falando sobre o nosso queridinho, sobre o Espírito Santo. Vai ser uma tarde aquecida, como a Adriana disse, no nome de Jesus. Isso mesmo. A Polly falou tudo. Eu chamo ele mesmo do nosso queridinho, e ele é, né? Nosso queridinho. Então, o tema é esse aí que está na tua tela, a importância vital da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Tá? Vou pedir para colocar na tela esse nome aí. Esse é o título que nós vamos falar ao longo de toda essa série, né, que começa hoje, que é uma série maravilhosa. Tá? E eu queria começar, antes disso, falando um pouquinho que Deus, antigamente, a gente sabe, né, ele falava pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis, né, quando ele queria trazer a sua lei, né? Era a supremacia da lei. Então, houve uma era em que Deus se manifestava para o povo, para as pessoas, através dos sacerdotes, reis e profetas. Mas depois, a gente sabe, veio a segunda era, que foi quando Jesus veio, né? O Filho de Deus, que é a dispensação da graça, é o tempo da graça, é Jesus salvando, ensinando, curando, libertando, morrendo, ressuscitando, né? E hoje ele está glorificado. Depois veio essa terceira era, que é Deus, o Espírito Santo. A gente falando aqui sobre uma restauração de um mundo perdido, imperfeito, e é Ele que nos santifica, e Ele opera através da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Tudo que nós precisamos saber sobre a palavra de Deus. Ele é o revelador, Ele é aquele que vem trazer revelação dessa palavra. Então, queridas, nessa tarde, você esteja muito alegre, que esse assunto tão importante, nós colocamos que é de vital importância, essa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, nós vivemos hoje na melhor era, né? Na era do Espírito Santo,
Hoje você não vê Jesus andando aqui na terra, você vê a igreja representando a Jesus e tendo o Espírito Santo morando dentro dela. Nós vamos falar bastante sobre isso, né? Então, com esse estudo, nós queremos apresentar para algumas pessoas que estão nos assistindo que nunca ouviram falar. Você que já ouviu falar pode pensar assim, poxa, Deise, mas esse assunto eu já conheço desde pequena, já sou convertida há tantos anos, né? Mas, gente, esse é um assunto... Aliás, a palavra de Deus, ela nunca se esgota, né? Ela nunca se esgota porque ela é viva. Então, esse assunto, principalmente do Espírito Santo, é algo que a gente tem que estar sempre aberto com o coração e sempre na expectativa de receber mais dele, né? Então, nós queremos não só apresentar para quem não conhece, mas reconhecer e capturar melhor o grande poder, a amizade, o tesouro, a nossa total dependência e, como nós falamos, a suma importância de Deus na pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu botei aqui essa pessoa tão queridinha, que nós chamamos Espírito Santo, e especial, para que as nossas vidas sejam realmente transformadas, né? Porque a gente sabe, o Espírito Santo, ele é o agente transformador, é ele que transforma. Nós não podemos fazer esse trabalho. E ele reside dentro de nós, né? Porque ele deseja nos ajudar a pensar da forma como Deus pensa, a agir como Deus age, a falar como Deus fala, a reagir como Deus reage. Então, esse é o trabalho dele, entre outras coisas. Você sabe ali, quando a Bíblia fala que Jesus só fazia o que o Pai mandava fazer, só falava o que o Pai mandava falar. Então, hoje, assim, nesse papel nosso de nova criatura, de filhos de Deus, nós deveríamos ser aqueles que só fazem o que o Espírito Santo manda, que só fala o que o Espírito Santo manda falar. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente escorrega e depois faz, não devia ter falado, né? Não devia ter feito. Mas aí ele vem e nos corrige, porque ele é o nosso professor, a gente vai ver quantos atributos nós temos com relação a ele, né? Então, mas infelizmente, a maioria dos cristãos tem uma imagem distorcida sobre a pessoa do Espírito Santo, né, meninas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu diria distorcida e incorreta, né? Ou talvez até incompleta, talvez seja a palavra melhor, né? Incompleta porque é tanta coisa maravilhosa sobre o Espírito Santo e às vezes a gente fica só com uma parte, né? Ou às vezes a gente limita o Espírito Santo. E como eu costumo falar, bota ele lá num banquinho, sentadinho, limitado. Assim ele viveu muitos anos na minha vida. Então a gente vai falar um pouquinho, gente, mas meninas, antes de eu passar para vocês, eu vou falar rapidinho 4 pontos importantes a respeito dessa pessoa fenomenal, que é importante ficar claro nessa tarde. Para começar, ninguém pode chegar a Deus Pai se não for através de Jesus. Então, a afirmativa de que todos os caminhos levam a Deus, infelizmente, não é verdade. Não são todos os caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14, de 5 a 6. Então, Jesus, quando ele está conversando com seus discípulos sobre a partida dele, e que ele iria preparar um lugar para eles e para nós, né, que estaríamos para sempre juntos, Tomé pergunta para ele, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como é que nós vamos saber o caminho? Filipe perguntou, e ele respondeu assim, taxativamente, olha só, Filipe, olha só, discípulos queridos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, o primeiro ponto nessa tarde que precisa ficar muito claro, né? A gente está falando da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos falando que para ter essa pessoa não existe outro caminho. Eu tenho o Espírito Santo. Tá, você tem o Espírito Santo se você já entrou por essa porta que é Jesus, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que não basta apenas saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É preciso recebê-lo, né? Aqui em João 1:2 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, além de você saber que Jesus é o caminho, isso eu estou falando para quem não conhece, né? Você tem que receber pela fé e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele te ama, né? Ele te ama, Ele ama toda a humanidade, mas é preciso que a gente o receba, né? E, então, nem todos são filhos. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Terceira coisa, que só quem nasceu de novo são aqueles que são as novas criaturas,
Os filhos podem ter o direito e o privilégio de ter o Espírito Santo na sua vida. Então, isso é um privilégio. Você que já tem, pode falar assim, poxa, mas esse assunto já está tão batido. Não, olha, que privilégio, que maravilha a gente saber que nada na nossa vida pode começar, nenhuma jornada, sem a pessoa do Espírito Santo. Eu falei que eram 4, mas na verdade são 3, tá? E aí essa passagem, João 14, 17, diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Então, não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia. Espero que seja uma boa notícia para quem você está ouvindo. Se você falar assim, eu queria tanto ter isso que vocês estão falando, essa pessoa dentro de mim, então você aqui diz assim, o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então, esse passo é importante, que você reconheça Jesus, saiba que ele é o único caminho e que você tem que receber no seu coração, né? Convidar ele para morar no seu coração. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa pessoa maravilhosa, né? Que, como eu falei, nós chamamos ele de nosso queridinho. E o primeiro ponto, também está aí na sua tela, é esse. Nós temos o Consolador, mas quem ele é? Quem é esse Consolador? Né? E aí eu tenho essa passagem, vocês querem começar com aquela passagem, eu rogarei ao Pai? Quem quer falar? Pode ir? Posso falar? Então, começa assim essa passagem também maravilhosa, está em João 14, 16 a 17, que diz assim, Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja de vez em quando com vocês. Não, para sempre, gente. Para sempre, quer dizer todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os minutos. Né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Então, uma primeira coisa que a gente vai falar, já vou passar para você, Polly, tá? Só um minutinho. Ele é uma pessoa. Né? Esse Espírito Santo é uma pessoa. Jesus disse que ia enviar outro Consolador, ou seja, uma pessoa igual a ele. Ele mesmo, ele ia enviar o Espírito dele. Os discípulos ficaram assim, mas como? Você vai embora? Jesus ficou aqui 3 anos e meio. Você vai embora, Jesus? Quem vai andar conosco aqui? Quem vai fazer os milagres? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos orientar? Quem vai nos ensinar até a orar? E Jesus falou, calma. Calma, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador. Né? Então, Jesus não deixou ele só. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ele é uma pessoa. Né? Ele é uma pessoa e aquilo era algo novo que era experimentado por eles, nunca tinham experimentado isso. Né? Eles andavam com Jesus, mas Jesus, gente, não estava em todos os lugares. Se Jesus estivesse só com Pedro e Tiago, ele estava lá, mas cadê Filipe, Natanael, os outros discípulos, Marcos, Tomé? Jesus não estava junto com eles. Ele estava falando assim, gente, é melhor que eu vá, porque agora quando eu for, eu não vou estar só com os 3 que eu separo para subir lá no monte. Eu não vou estar só com os 3 que foram lá dentro na casa de Jairo. Eu vou estar com vocês todos, o tempo todo. E isso não era só para os discípulos, isso é para toda a humanidade que crê nesse Jesus e recebe, e tem esse privilégio de ser a habitação do Espírito Santo. Né? Alguém quer falar mais um pouquinho? É muito maravilhoso quando há esse entendimento, né, Deise? Você falando de o Espírito Santo é uma pessoa, a gente precisa ter isso sempre em alta no nosso coração para que a gente não se perca disso, né? Ele é alguém, ele está dentro de nós, né? Não é importante que ele esteja dentro, que ele faça parte. Essa consciência é muito importante. Isso, e como a Deise falou, traga ele para dentro, né? Preciso que você abra o seu coração, como está em Romanos 10, aceitar Jesus, e aí é um pacote, né? Crer no Senhor Jesus, confessar ele com seus lábios e viver essa nova vida que está proposta, que é a vida nova, né, que é o novo evangelho, o evangelho da paz, que vem para restaurar o seu coração, como uma forma de governo, mas dentro de você, né, dentro do seu coração, para que ele seja transformado. E aí a gente recebe essa pessoa maravilhosa, que é próprio Jesus Cristo em nós, nos guiando através da voz da nossa consciência, para que a gente possa entender, porque o tema agora é: mas quem ele é? Né? Ele é o nosso conselheiro, nosso ajudador, o nosso guia. Ele está sempre conosco, né? E a importância da gente viver por ele, viver através do conselho dele.
Porque antes os discípulos precisavam que Jesus estivesse. Jesus, mas o que fazer nesse momento? E o que fazer? Aí Jesus não estava na hora, eu vou perguntar a quem? Acabava fazendo errado. Isso aí. Mas agora não. Agora nós temos o Espírito Santo. Então, falar com Ele, esperar que Ele te responda, né? Que Ele nos responda. Então, você que é mulher, né? O nosso tema aqui, mulher movida pelo Espírito Santo. Então, você que é uma mulher movida pelo Espírito Santo, é importante essa consciência, né? De ter Ele em você e você desfrutar da companhia dessa pessoa, falar com Ele e também ouvir, né? Ouvir o que Ele tem a dizer para seguir por esse caminho, porque aí sim vai dar certo. Amém. Eu acho tão legal porque antes de nós nos convertermos, né? Antes do Espírito Santo vir habitar em nós, é o Espírito Santo quem nos convence, né, do pecado da incredulidade. É o Espírito Santo quem desperta em nós o anseio pela presença de Deus. Então, que dá assim, essa fome, né? É exatamente isso. Então, eu me lembro que quando eu comecei esse processo aí, né, até que eu viesse a me converter, que eu não sabia ainda, não tinha essa consciência de que já era o Espírito Santo, mas eu comecei, de uma certa forma, a buscar a Deus, ainda que em lugares que não eram, né, corretos e tal, até que eu encontrasse de fato um local onde se falava tão somente de Cristo Jesus, mas depois eu fui entender que já era o Espírito Santo se movendo, né, na minha vida de alguma forma, para que fosse gerado em mim um anseio pela presença de Deus. Então, assim, o trabalho do Espírito Santo, obviamente, que depois que a gente abre o nosso coração, a gente se converte, a gente se rende, a gente entende que Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, mas o Espírito Santo ele já começa a trabalhar, isso, que porque ele é o único capaz. Eu quero até falar para você que está nos assistindo, se você ainda tem seu marido descrente, seus filhos descrentes, sua família ainda descrente, eu quero te dizer uma coisa: continua buscando ao Senhor e descansa nele, porque o trabalho de convencimento não é seu. Isso. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso trabalho é confiar em Deus, é descansar no Senhor, mas é Ele quem convence o homem. Só Ele é capaz de convencer alguém de que nós temos a necessidade de Deus, não tem outra pessoa. Então, esse ministério, né, o Espírito Santo, ele aponta para Jesus. É o tempo todo nos voltando para Jesus. Ele aponta para Jesus, ele aponta para Jesus. E é importante que nós, agora que nós já nos convertemos, nós temos essa consciência de que Ele habita em nós, né, da presença do Espírito Santo em nós, dessa luz, dessa voz, como a Deise falou, que às vezes a gente meio que ignora, né, deixa de lado, mas dessa voz que vai nos apontar para Cristo o tempo todo, que vai nos guiar a toda a verdade, é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de reconhecer a voz, de ouvir a voz e de obedecer a voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém. Vamos deixar a Polly falar um pouquinho. Amém. O que a Drica falou aí foi muito interessante, né? Que ela falou assim do trabalho do Espírito Santo, né? Talvez a gente, muitas vezes na nossa jornada, queira convencer as pessoas, né? Mas esse não é o nosso trabalho. Eu quero te falar nessa tarde, nós não somos o Espírito Santo. Isso. Ele é o nosso parceiro. Mas nós não temos a responsabilidade de convencer as pessoas. Isso. A gente tem a responsabilidade de andar no fruto do Espírito, né, de andar na palavra de Deus, mas não de convencer as pessoas. Então, não seremos nós que vamos convencer alguém, por exemplo, de ir à igreja. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. E é maravilhoso poder deixar com ele, sabe? Andar junto com ele, ser parceiro dele, saber o que é que ele faz, o que é que a gente faz. E é muito legal que quando a gente pensa no Espírito Santo, né? E Jesus, ele falou 4 vezes, só no Evangelho de João, que viria o outro Consolador. O outro, ou seja, o mesmo, igual a Jesus. Que Jesus falou 4 vezes que o Espírito Santo viria, que era o outro Consolador. E essa palavra Consolador, a gente já ouviu falar que era Paracletos. E o que significa, afinal, isso? Significa que é alguém que está andando do nosso lado. É como se fosse aquele auxiliador, aquele companheiro. É assim, vamos pensar para quem é casado. No meu caso, o Rafa. A gente mora junto, a gente anda, a gente sai para comprar, a gente sai para viajar. A gente faz praticamente tudo junto, a gente almoça juntos. Então, é como se eu e o Rafa estivéssemos ali, paracletos, um do lado do outro. E o Espírito Santo é assim, sabe? Ele está do nosso lado para nos auxiliar. Ele está dentro de nós, ele está ao nosso lado para nos auxiliar. Nós não estamos sozinhas. Né? E aí, à medida que a gente vai andando junto com o Espírito Santo,
por exemplo, quando a gente é casado, a gente vai começando a ficar parecido com os nossos maridos. A gente daqui a pouco está falando coisas parecidas, Isso. os nossos hábitos são os mesmos, as conversas são as mesmas, e à medida que a gente se entrega ao Espírito Santo, a gente fica parecida com ele. Isso. A gente toma as atitudes que ele nos dirige a tomar, a gente fala do mesmo jeito que ele, a gente se torna muito parecida. E é importante a gente reconhecer a presença dele no nosso dia a dia, como nosso companheiro, como nosso advogado, como nosso amigo, como nosso protetor. É um privilégio ter a pessoa de Deus. Ele é Deus. É Aleluia. Deus em nós. Obrigada, e Deus ao Senhor nosso Jesus, lado, pelo nos Espírito consolando Santo. em qualquer momento. E falando em consolador, para terminar aqui essa parte, eu me lembro de uma vez que eu estava assim, passando por uma situação tão triste, e as adversidades elas não mudavam, sabe? Eu estava exercendo fé e não mudava, eu estava num dia muito triste. E aí eu peguei e lembrei, peraí, o Espírito Santo é meu consolador. E aí eu pedi naquele momento, Espírito Santo, me consola. E foi tão natural, foi tão assim, ele veio com o consolo dele, toda a tristeza caiu por terra. Aleluia. Sabe, toda a apatia caiu por terra. E você, nessa tarde, você pode pedir para ele, ele é o seu consolador. Fala com ele, Aleluia. que ele vai te consolar. Ele vai trazer a alegria necessária para esse tempo, porque ele é a própria alegria, o próprio consolo e o próprio amor. Aleluia. Fala com seu amigo. Isso aí, isso mesmo, Polly. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso professor, ele é o nosso consolador, que nos conforta, ele nos guia a toda a verdade, ele é o nosso guia, ele é o nosso treinador, né? Para nos mostrar coisas que a gente está fazendo errada. Ele é aquele que está sempre conosco. Eu sempre eu vejo essa presença do Espírito Santo, essa pessoa dentro de mim, um amigo que eu posso contar a qualquer momento, né? Nesse momento agora, tantas pessoas estão precisando dele, como a Polly falou, como um consolador, né? Famílias que têm tido perdas, né? É nessa hora mesmo que nem eu, nem ninguém pode fazer esse trabalho que só ele sabe fazer perfeitamente. Só ele é capaz, né? Então, gente, como a gente está falando que ele é uma pessoa, uma das 3 pessoas da divindade, vou citar aqui 3 atributos que uma pessoa normal teria, né? E que ele teria. Nós vamos falar que ele tem mente, o Espírito Santo, ele tem conhecimento e ele tem vontade. Então, por exemplo, a mente. Está lá em Romanos 8, 27, que diz assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, olha só, ele é uma pessoa, ele tem mente. Então, ele sabe qual é a mente, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós. Além de tudo isso que a gente falou que ele é, e é muito mais, ele também é o nosso intercessor. Ele intercede por mim e por você. Ele sabe, a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas ele nos ajuda a interceder por situações que nós não somos capazes de resolver. Então, o Espírito Santo tem mente. Só para você saber que ele é realmente uma pessoa, né? Alguém quer falar mais sobre isso? Que eu vou falar sobre conhecimento e vontade. Posso falar? Então, conhecimento está lá em 1 Coríntios 2,10, diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Essa palavra perscruta é examina, investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo ele tem conhecimento das profundezas de Deus. Tá? Então, ele é aquele que nos revela as coisas, né? Porque todas as coisas ele examina, ele investiga, ele vai lá no fundo das profundezas e traz para nós esse conhecimento. Então, ele não só tem conhecimento, mas ele nos traz o conhecimento, entre tantas outras qualidades. E o outro atributo dele é que ele é uma pessoa que tem vontade. Em 1 Coríntios 12:11 diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Essa palavra apraz quer dizer como lhe agrada, como lhe satisfaz, a cada um individualmente. Então, vou ler de novo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe agrada, satisfaz e apraz a cada um individualmente. Então, ele tem uma vontade, ele distribui conforme ele quer, conforme lhe agrada, conforme lhe satisfaz, né? E ele também age só como uma pessoa pode fazer. A gente vai falar aqui algumas coisas que só uma pessoa pode fazer. Por exemplo, falar, orar, ensinar, operar milagres, né? Resistir, ordenar, proibir. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Não sei se alguém estudou isso aqui, mas ele também age como se fosse
uma pessoa. Então, ele fala. Eu me vejo aqui a minha memória assim, quantas das vezes assim o Espírito Santo fala algo para te frear, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência assim, você pensa, eu vou fazer isso, vamos supor, para que as pessoas entendam mais ou menos, né, quem está assistindo. Aconteceu alguma coisa que te desagradou, você está vendo alguma situação, e aí vem aquele pensamento, né? Eu vou fazer isso, vou fazer assim, eu vou agir dessa forma, eu vou fazer... De repente você escuta aquela voz assim, você não vai fazer nada. Você vai ficar quieto. Vai calar a boca. Você vai calar sua boca. E assim, é algo... Parece que tinha uma pessoa do seu lado, falando... A voz é tão clara no seu ouvido, né? Que meio que até assusta, às vezes, assim. Não é possível. Quem está falando comigo? Exatamente. E é exatamente o Espírito Santo freando você, porque ele sabe as consequências de tudo isso que você está querendo fazer. E dizendo para você, não vai ser bom, não vai ser bom. Não vai por aí. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Então, como a Deise falou, é uma pessoa, ele tem voz, né? Tem voz. E a gente precisa, assim, ouvir a voz, dar crédito ao Espírito Santo. Quando ele fala para você, faça exatamente o que ele está dizendo, porque senão você vai ter problemas lá na frente. Então, como é bom, sabe, a gente ter o Espírito Santo, esse amigo que fala as verdades para a gente, que nos freia quando a gente precisa ser freada, né, para que a gente não venha passar por situações que a gente não precisa passar, simplesmente porque a gente não obedeceu a voz do Espírito Santo. Né? Sobre isso que você está falando, essa semana mesmo, eu estava conversando com a Elinha, aí eu falei assim para ele, amor, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí ele olhou assim para mim e eu falei assim, quando eu ia falar, eu falei assim, não vou falar. Sabe por quê? Na mesma hora aquela voz falou assim para mim, não edifica, não precisa falar. Aí ele falou assim, então não fala. Né? Então a gente já tem esse combinado. É melhor não falar. Aí ele, melhor não falar. E eu engoli e fiquei, mas porque eu ia falar mesmo. Porque minha carne queria contar aquela história que aconteceu, que era recente, ele estava em Ribeirão, eu estava aqui, e eu queria contar, aí o Espírito Santo, não fala nada. Eu falei, não vou falar nada. E aí, então, aqui diz assim, em Atos 1,16, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Essa passagem é incrível, porque está falando que Davi, lá no Velho Testamento, ele já cita uma escritura, né, uma palavra, falando sobre aquele que iria trair Jesus, que era Judas. Então, o Espírito Santo tem voz, ele fala. Né? Sim, eu tenho oportunidade de compartilhar com vocês aqui, mulheres, né, essa questão de ouvir a voz e entender que é o Espírito Santo falando. Né? E ele fala através da nossa consciência. Antes de eu conhecer a Cristo, como hoje conheço, né, eu estava pedindo perdão a Ele, porque eu tinha feito uma promessa, que o meu primeiro salário, daquele emprego que eu pedi a Ele, eu ia fazer uma caridade. Era assim que eu entendia. E aí veio o meu primeiro salário, não fiz caridade nenhuma. Veio o segundo, não fiz caridade nenhuma. E eu me peguei numa esquina, assim, voltando para casa, chorando, falando, Senhor, me perdoa, porque eu não fiz aquilo que eu te prometia. Né? Eu sou pecadora. E aí veio a voz do Espírito Santo dizendo para mim, quem disse que eu quero o seu dinheiro? Eu quero o seu coração. Aleluia. Bastou. Eu comecei dali a chorar. Então, você entende que essa não é um pensamento meu? Tem tudo a ver com Deus. Isso. E eu não conhecia a palavra. E tinha a ver com o que a Adriana falou, né? Sim. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Pois é, nós mulheres, imagina, querendo contar uma coisa para o marido, quando ele chegar, eu preciso contar, né? Como não fala. Não vou falar. É isso aí. Agir com sabedoria, né? A voz, responder a essa voz. Isso. Olha, quer falar alguma coisa? Eu vou falar sobre ele, ora. Para finalizar aí o Espírito Santo falar, a gente vê na igreja de Atos, né? A importância vital. A igreja de Atos, a gente vê lá um povo que dependia do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, o apóstolo Paulo queria ir para algum lugar. Pronto, o Espírito Santo não deixava. Sabe, eles dependiam em todos os sentidos do Espírito Santo. Ali, o Espírito Santo tinha vez. E no nosso dia a dia, na igreja de hoje, o Espírito Santo precisa ter a primazia. A gente precisa ouvir a direção. Peraí, é para ir para esse lugar? Não é para ir? Isso. Ficar parado quando não sei para onde ir, eu fico com a última direção. Isso. Se você não sabe o que fazer hoje, fica com a última direção até que o Espírito Santo te dirija. A gente precisa ouvir a voz dele. E não ficar confundido. Fica confundido quem não ouve a voz dele. A igreja de Atos não era confundida. A gente vê milagres, a gente vê uma igreja que orava,
que era dependente, e hoje a gente profetiza essa igreja que vive na direção do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, isso mesmo. Nós estamos vivendo dias mais do que nunca de que precisamos dessa direção, né? Se a igreja de Atos conseguiu fazer o que conseguiu, você vê lá ele dando ordem, dando a direção para fazer, não faz, pega aqui, não faz aqui, não faz aqui, e aquela igreja foi bem sucedida. E hoje, gente, mais do que nunca nós precisamos disso. Nós precisamos de uma igreja completamente rendida, completamente consciente de que ele quer se envolver nos mínimos detalhes da nossa vida, né? Não só na igreja em si, mas na sua vida pessoal, né? Na igreja como corpo de Cristo, mas na sua vida pessoal. Então, entre outras coisas, como ele é uma pessoa, ele ora. Aqui em Romanos 8, 26, 27, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então, aqui a gente vê uma pessoa que intercede e que ora. Ele ora através de nós, ele ora por nós. Então, isso é muito importante, né? Outra coisa que ele faz, ele é o nosso professor, ele nos ensina. João 14, 26, Jesus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E, mais do que isso, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, além dele ser o nosso professor, ele é aquele que traz a nossa lembrança, aquilo tudo que a gente tem aprendido. Se você estuda a palavra, medita, na hora que você mais precisar, ele vai trazer aquilo na sua memória. E não é só a palavra, né? Claro que a palavra é a mais importante, mas vai te fazer lembrar uma porção de coisa, tipo, onde que você botou a sua chave, né? Quantas vezes já me vi assim, onde está a minha chave? Na mesma hora o Ellen fala com seu amigo. Aí eu falo: Espírito Santo, me ajuda a achar minha chave. Meu celular, toda hora eu perco. Tem hora, gente, que não tem como achar meu celular, porque não tem mais telefone fixo em casa. Ele está perdido, ele está sem som. Como é que eu vou achar o celular? Aí vai lá no quarto de trás da bagunça, vê se não caiu dentro da sapateira. Eu vou lá, estava dentro da sapateira. Essas coisas assim que o Espírito Santo faz, que a gente fica assim, será que ele vai se preocupar com os mínimos detalhes? Mas aqui está dizendo que ele não só nos ensina todas as coisas, mas ele nos fará lembrar de tudo que ele nos tem dito. Tudo que ele nos tem dito na palavra. Aí, isso aqui vale para os alunos que estão estudando, nossos filhos, né, que vão fazer provas. Isso foi falado aqui domingo, foi tão legal o culto, falando sobre você fazer sua parte, que o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Claro, ele só vai te fazer lembrar aquilo que você estudou, né? A palavra também, ele só vai te fazer lembrar a palavra se você tem convívio com a palavra. Se a palavra está em alta na sua vida. Então, ele vai te fazer lembrar. Numa hora assim que você diria: eu vou me vingar, você vai ser... Não, a palavra não fala isso. A palavra diz que eu devo perdoar, né? E que a vingança pertence ao Senhor. Então, isso tudo vem na hora que a gente mais precisa. Então, ele é esse professor que nos ensina e também nos ajuda com a nossa memória. Você pode dizer assim: estou perdendo, toda hora eu esqueço. Não fala mais isso. Fala assim: não, eu tenho a mente de Cristo e o Espírito Santo não vai me ajudar. Ele vai me ajudar a não ficar esquecendo toda hora, né? E me ajudar a lembrar de tudo. A gente precisa fazer esse trabalho, essa disciplina de lembrar que ele está dentro de nós e ele vai vivificando, né? Afinal, essa passagem diz assim que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo. E aí, gente, a gente pode pensar em tudo, em saúde, em memória, em tudo, né? Ele está vivificando nossas células, porque ele é um espírito da vida, né? Então, isso é muito importante. Eu iria passar para... Ele opera milagres, mas Polly quer falar alguma coisa sobre ele ensina? Né? Porque a gente tem um professor particular. Isso quando aí. você for começar a ler a sua Bíblia, quando você for ter o seu momento devocional, lembre-se que do seu lado tem o seu professor particular. Então, quando você for ler, pede ele para te ajudar e faz aquela oração: Espírito Santo, ilumina os olhos do meu coração, me ajuda aqui. Amém. Tem coisa que não dá para entender sozinho. Aliás, a Bíblia sem o Espírito Santo não dá certo. Não dá. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Então, quando você for pegar a sua Bíblia, leia
com o Espírito Santo ao seu lado em você e peça a Ele para iluminar e te mostrar aquilo que você precisa. Ele é o seu professor, é nosso professor. Ele é o nosso professor. Olha, ela falou uma frase ali que eu botei aqui bem grande no meu laptop. Sem o Espírito Santo não dá, gente. Não dá. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Não dá para viver sem Ele. Não dá de você querer ignorar Ele. Nós ignoramos, sim, né? Muitas vezes. Quantas vezes nós somos nova criatura e estamos vivendo como velha criatura, porque a gente está fazendo o que a gente quer, porque a gente não quer envolvê-lo nas coisas que precisam ser feitas, nas coisas que precisam edificar a nossa vida, nas coisas que precisam ser vividas, né? Eu ontem falei aqui na aula, e eu vou terminar com essa frase, mas eu já vou antecipar essa frase. Essa frase tem estado muito em alta na minha vida. É que somente uma vida dirigida pelo Espírito Santo vale a pena ser vivida. Não tem como viver outra vida. Aliás, não dá para viver. A gente não vai viver, a gente vai sobreviver. E não é isso que Deus quer. Jesus disse que veio nos dar vida e vida em abundância, e só é capaz por causa da pessoa do Espírito Santo. Outra coisa que ele faz, ele opera milagres. Em Atos 2, 4, 8 e 39, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Isso é um milagre. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós não vamos nem falar hoje sobre línguas, vamos deixar para outro dia. Quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho. Gente, arrebatar é uma operação de milagres, né? Essa palavra quer dizer, foi retirado repentinamente de um lugar para o outro. Né? Ele estava andando por ali, de repente, Filipe foi arrebatado para outro lugar, para encontrar uma outra pessoa. Então, além de Filipe ter sido dirigido para fazer isso, olha, você vai acompanhar um rapaz que está seguindo lá na rua tal, no caminho tal, que é um eunuco. Além dele ter obedecido essa voz que a gente está falando, ele foi arrebatado. Isso é milagre, né? A gente não vê hoje todo mundo sendo arrebatado por aí, né? Eu conheço poucas histórias disso, mas eu sei que Deus faz, isso é um milagre, né? Outra coisa que eu vou passar aqui, é possível resistir ao Espírito Santo. Atos 7:51 diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Que palavra terrível, né? Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Eu peguei essa citação na mensagem, ela fala um pouco mais. Diz assim: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então, ele pode ser resistido. Aliás, eu fiz isso muitos anos da minha vida com ele, infelizmente. E eu já pedi perdão a Deus por isso. Mas olha essa passagem aqui na mensagem. Diz assim: a verdade é que vocês continuam teimosos, com um coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram, olha só, gente, o Espírito Santo, como, fizeram seus antepassados. Então, aqui fala que nós continuamos teimosos, nós estamos com o coração insensível e nós deliberadamente ignoramos o Espírito Santo na nossa vida. Então, é possível resistir? Sim, é possível. Quantas vezes nós resistimos a Ele? Quantas vezes nós teimamos em fazer uma coisa que nós sabemos porque sabemos que não era para fazer? Quantas vezes nós falamos coisas que sabemos que não era para falar? Quantas vezes Deus está pedindo para você mudar uma atitude sua, né? E te mostrando, porque Ele é um cavaleiro, Ele não vai te obrigar, mas Ele te mostra na palavra, Ele te sussurra no seu coração e você ignora. Então, Ele é uma pessoa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Estou vendo aqui, Hebreus 3 fala sobre isso, né? Hebreus 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra
a essa geração. É interessante isso, né, para a gente, porque eles passaram por situações e ficaram ali no deserto peregrinando durante 40 anos, justamente porque endureceram, né, o coração. os corações, só sabiam murmurar, só sabiam reclamar, não se voltaram para Deus. Como a Deise está falando sobre essa questão de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala mesmo. Mas assim como é importante ouvir e reconhecer, é extremamente importante a gente obedecer. Exatamente. Né? Para que a gente não viva, quer dizer, não venha passar por situações como já aconteceram em outras gerações. Isso, ficar rodando, não sem chegar sair a lugar nenhum. Né? E até mesmo atrasando aquilo que Deus tinha para fazer nas nossas vidas. Você vai atrasando um tempo porque você não quer obedecer, você não quer viver. E aí Deus permite, porque Deus não nos obriga a nada, né? Ele, assim, o Espírito Santo ele vai falar conosco, ele, né, fala com cada um de nós, mas se a gente não quiser fazer, se a gente não quiser obedecer, a gente simplesmente quem pede somos nós, né? Que vamos deixar de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas, né? E as coisas vão ficar lá, como a Deise falou, a gente ficar rodando sem sair do lugar, porque a gente não quis obedecer, né? E Hebreus fala aí sobre isso. É muito que Deus triste. nos livre disso. Que Deus nos livre disso. E a questão do responder, né? O obedecer, o responder. O Espírito Santo não é uma pomba, ele não é um pet, que você fala o que você quer, igual o cachorrinho. Você fala, eu estou chateada no meu trabalho, estou chateada com meu marido, com meu filho, estou isso e aquilo. Né? E o pet fica ali olhando para você e tudo bem. Você dá uma comida e a vida segue. Não. Você vai falar tudo isso que você tem a dizer para o Espírito Santo. E ele quer te ouvir suas reclamações, tudo que você tem a dizer. Mas ele também precisa falar. Você precisa abrir o espaço para que ele fale, para que você viva esses milagres. Né? Como a Deise falou, ele faz milagres, ele transforma a situação, né? As circunstâncias, mas você precisa também ouvir o que ele tem a dizer, não só dizer o que você quer, mas muitas vezes você precisa dar ouvido porque ele vai dizer exatamente o contrário do que você está fazendo. E você precisa, né? Isso mesmo, não o que você quer, o que você precisa, não faça isso, perdoe aquele. Né? Mude esse pensamento, mude o seu vocabulário. E aí sim, você vai ver esse milagre acontecer, porque o Espírito Santo faz milagres. Aleluia. Ele é atuante, ele está ali para te responder. Então, ouça a resposta dele e esteja preparada para seguir esse caminho. Amém. Porque você vai colher recompensa da sua fidelidade para com Deus, para com o Espírito Santo. Amém. Poli, quer falar alguma coisa, Poli? É isso aí. Eu tenho um livro aqui que eu comecei a ler, e o título está em inglês, né? E aí está escrito assim, você está ouvindo? É muito legal que, agora que eu peguei ele para ler, mas muitas vezes que eu estava orando em casa, né? E eu pegava esse título e olhava ali, o Espírito Santo me levava a olhar para esse livro. Você está ouvindo? E é isso que a gente tem que estar se perguntando. Eu estou ouvindo, mas não apenas ouvindo. Eu estou ouvindo para praticar, eu estou ouvindo para obedecer, eu estou ouvindo para viver, então nós precisamos ouvi-lo. Ele fala, ele é uma pessoa, ele tem uma voz, ele fala onde? Ele fala no nosso coração. A voz dele está ali, falando com a gente no nosso coração, ele fala com a gente, né, se a gente se manter sensível, se a gente não apagar e nem entristecê-lo, se a gente não se afastar dele, a gente vai ouvir ele claramente, a gente já vai saber a direção, mas a gente não deve apenas ouvir, nós devemos colocar em prática, porque a fé sem obras, a gente sabe, é morta. Amém. Então, vou adiantar aqui esses próximos itens que a gente vai falar, que ele, como uma pessoa tem, ele dá comandos. Por exemplo, no caso de Filipe, ele falou assim para Filipe, Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. E Filipe fez o quê? Se aproximou e acompanhou. Então, ele deu um comando. Outra coisa, ele também proíbe. Em Atos 16, ele diz assim, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, gente, eles não foram impedidos por ninguém, foi por uma pessoa chamada Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, ele também... Tem situações que a gente está... Os discípulos estavam se dirigindo para pregar a palavra na Ásia, mas eles foram impedidos, porque ele sabia que não era a hora. Né? Outra coisa que a Poli falou, eu anotei aqui. Sabia que o Espírito Santo se entristece? Ele é uma pessoa. Então diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Aqui está falando
de entristecer. Se você for ler esse contexto, nessa passagem, Paulo está falando sobre o nosso comportamento com as pessoas, de não falar mentira, de perdoar, de várias coisas. Só você depois ir lá e ver. Outra coisa, ele pode ser apagado. O que significa isso? Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. E não apagueis o espírito. Eu fui ver essa palavra no original, quer dizer, não extinguir, não deixar sair, não suprimir, não reprimir, não deletar, não desprezar, não sufocar essa influência divina. Então, quando diz que nós não devemos apagar o espírito, é isso mesmo. É como se estivesse extinguindo aquele fogo, apagando, né, o fogo, reprimindo, deletando, desprezando. Isso é muito sério, né? Então, sendo uma pessoa, ele é nosso amigo, companheiro, que podemos nos achegar, conhecer e amar, né? Você tem que amar. Você tem que todo dia, você tem que, toda hora, você tem que fazer um exercício assim, é uma disciplina. Toda hora você pensar assim, onde você estiver, você tem que lembrar assim, eu não estou só, né? Ele está aqui em mim. De repente você fica muito tempo assim, distraída, fazendo uma coisa, fazendo uma comida, aí volta. Toda hora você fala, ele está aqui comigo, né? Quando você está sozinha, você não está sozinha, você está com ele. Quando você está com uma porção de gente, você não está só com essas pessoas, você está com ele, né? Na hora mais terrível, angustiosa, depressiva que você está, ele está contigo, nos piores momentos, nos melhores momentos, em qualquer momento. Então, é um exercício que a gente tem que fazer, que hoje a igreja mais do que nunca precisa disso, mais do que nunca. Lembrar que o tempo todo ele está contigo. É realmente um exercício. Outra coisa que já foi falado, mas eu coloquei aqui, que o Espírito Santo voluntariamente se integra, a Adriana falou, em Jesus. Ele procura passar desapercebido. É impressionante. O Espírito Santo, ele vai revelando cada dia mais para mim, para você, as várias facetas e camadas do amor de Deus e de quem Jesus é. Ele vai revelando, é isso que ele faz. Ele nos leva a glorificar Jesus e torná-lo mais real para nós. O que ele quer, ele passa desapercebido, mas ele quer enaltecer Jesus, né? Jesus disse assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porquanto não falará por si só, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Além dele falar só o que ele ouviu, ou seja, o que o Pai, que Jesus falou, ele só fala isso. E ele aponta para Jesus, ele vai dizer tudo o que ele ouviu e nos anunciará coisas que estão por vir. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo, onde nós teremos que ter essa direção do que vai acontecer. De estarmos preparados. Ele nos prepara, ele está preparando a sua igreja, a noiva de Cristo, para ficar bem atenta ao tempo que ela está vivendo. E pelas coisas que vão vir, gente. Porque o mundo está indo de mal a pior e as coisas vão piorar. Mas ele vai nos informando, ele vai nos anunciando, ele vai nos preparando. Ele está aqui para preparar essa igreja, para ela ser gloriosa e sem mácula, para ela poder receber o noivo, né? Então, a obra dele também, gente, é de administrar a igreja, o corpo de Cristo, né? A gente sabe disso. Ele que estabelece ministros, é ele que distribui os dons, os ministérios, que são variados, né? Para cada membro da igreja. Isso tudo é um trabalho dele. E é ele também que produz em nós o fruto do Espírito, que a gente depois vai ter oportunidade de falar. Essa parceria maravilhosa de moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus. Só o Espírito Santo pode produzir em nós, com o nosso espírito recriado, o fruto do Espírito, que é para que a gente possa cada dia mais ser parecido com Jesus. Outra coisa importante, a gente falou aqui que ele é, a gente falou, o primeiro ponto é que ele é uma pessoa, outra coisa é que ele é aquele que é o agente capacitador. Ele é tão importante ter Espírito Santo, que a Bíblia mostra que Jesus, aos 30 anos, ele até então estava vivendo a sua vida com a sua família, ele não era nem conhecido. Mas depois que ele se batizou nas águas, o Espírito Santo, a Bíblia mostra, desceu sobre ele, né? E veio habitar nele todo o tempo.
Então, até Jesus teve que experimentar e ser visível aquela descida do Espírito Santo. Da mesma forma, os discípulos receberam instruções que eles ficassem em Jerusalém e esperassem a descida do Espírito Santo. Já tinham sido cheios, né, quando Jesus ressuscitou. Jesus soprou sobre eles o Espírito, mas disse assim: vai para lá, para Jerusalém, espera, porque vocês só vão poder começar a fazer o trabalho de vocês, de pregar o Evangelho, de curar os enfermos, libertar os endemoniados, tudo isso depois que vocês forem cheios. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais isso para frente, né? E agora a gente vai para o segundo ponto, que não sei se vai dar tempo de terminar, que é tanta coisa, é que nós não precisamos ser órfãos na vida cristã, né? E eu peguei essa definição num livro, que eu já até preguei sobre isso, que órfão é aquele que conheceu o amor caloroso dos pais, a segurança de um lar e depois perdeu tudo. Nós não somos órfãos, nós não estamos perdidos, nós não perdemos o calor do nosso pai. Então, quem quiser falar um pouquinho sobre isso, né? É tão bom sabermos que nós não estamos sozinhos, que nós temos um amigo, nós temos um companheiro, nós temos alguém que nos ajuda, que nos capacita a vivermos aquilo que Cristo preparou para que a gente, né, viesse a viver, que nos capacita a andar na verdade, que está conosco em todo o tempo, que nos consola nos dias difíceis, que nos ajuda a superar os dias difíceis. Então, assim, o Espírito Santo, ele é aquele amigo para todas as horas. Se alegra com a gente. Né? E quando a gente se alegra, ele se alegra. Aí, que se alegra quando a gente se alegra, mas quando a gente está triste, ele está ali do nosso lado, né? É bom saber que a gente não está sozinho, porque, assim, como a Deise falou, é muito complicado quando você perde alguém, né? Por isso Jesus falava isso para os discípulos: eu não vou estar mais com vocês, mas vai vir um outro, Isso. né? Vem alguém que vai estar não só com vocês, mas em vocês. Isso. E ter essa convicção de que o Espírito Santo está dentro de nós, nos capacitando a andarmos em novidade de vida, a vivermos o Evangelho de uma maneira triunfante, que é aquilo que Cristo preparou para cada um de nós. Então, o Espírito Santo, ele é esse companheiro. Eu anotei umas coisinhas aqui. Espera aí que eu vou colocar meu óculos, senão não dá para ler. Eu tirei, vou botar de novo. Que eu achei assim bem legal. Diz assim: olha, ele veio para nos convencer do pecado, veio para guiar-nos a toda a verdade, veio para revelar-nos Jesus, veio para nos regenerar, selar, santificar e nos dar dons espirituais. Veio para nos iluminar e nos revestir de poder. Aleluia. Ele veio para transformar-nos de glória em glória à imagem de Jesus. Ele veio não apenas para equipar-nos para a glória, mas, sobretudo, para transformar-nos à semelhança do Rei da Glória. Aleluia. É isso que o Espírito Santo faz, né? Ele em nós, ele vai nos transformando a cada dia de glória em glória. É tudo por causa do Espírito Santo, porque, como a Deise disse, sem ele não tem como não. Tem não. Sem o Espírito Santo. Ele é como o ar. Como você vive sem ar? Você não pode viver sem o ar, sem o oxigênio. Vive num respirador. Isso né? aí. Artificialmente, Artificialmente. né? É porque o que você foi projetado para ser é filho e não órfão, não Isso. largado nesse mundo, né? Isso. Então você não precisa estar nessa posição de sozinho ou sozinha, né? Como estamos falando, abandona. Você não está abandonada. Você tem o Espírito Santo, Consolador. Se permita ser consolado. Deixa ele fazer parte da sua vida, da sua história, da sua família. Por isso a importância de você conhecê-lo. Porque já pensou, alguém bate na sua porta e diz: oi, sou seu pai? Mas espera aí, eu nem te conheço, não sei da tua história. Então, a importância de você conhecê-lo, dispensar um tempo. Revelação do amor do Pai, né? Para que você entenda esse carinho, essa paixão e esse amor que ele tem por você. Que quando ele nega algo a você, ou diz para que você não siga por esse caminho, tem muito amor envolvido ali nessa decisão dele, nessa coordenada, nessa direção dele. Então, não se permita estar só, mas deixa o Espírito Santo ser o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, né? Você, nesse momento, pode estar sozinha na sua vida. Eu não tenho família, eu não tenho... Mas o Espírito Santo está com você. Se permita ser consolada por ele. Deixe ele fazer parte da sua vida e da sua história. Amém.
Amém. A gente vai para o último ponto. Pode falar, Polly. Eu sei que você está doida para falar. A gente finalizando, então, esse ponto aí, a Deise, você deu falou sobre o que é ser órfão, né? E aqui eu coloquei também o que significa? Que está abandonado ou desamparado. Ser órfão é alguém que está abandonado ou desamparado, que foi privado de alguma coisa. Isso. Aí a gente vai para Efésios 1:5, que diz assim, que Deus, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, como filhas. Aleluia. Por intermédio de Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. Nós somos filhos, nós temos uma família, nós fazemos parte da família de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo é aquele que nos mostra essa obra de adoção. É aquele que está do nosso lado. Nós não estamos Senhor. Desamparados. Obrigada, Deus nos enviou essa terra para cumprir uma obra. E a gente não está sozinha, nós não estamos sozinhas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós temos aquele que está do nosso lado, nos ajudando. Ele nos mostra todos os dias que nós somos filhas, e não apenas filhas. Filhas amadas em que o Pai tem muita alegria. Isso aí. Isso, Polly. É tão importante que a gente não perca essa questão de que nós somos alvos do amor de Deus. Você foi criada para ser amada. É importante você entender isso nessa tarde. Você foi criada, você está nesse mundo para ser amada. Deus te amou tanto, tanto, que Ele deu o Filho dele por você. Então, nunca duvide desse amor. Nunca duvide desse Pai de amor. Então, você não é órfão, E o último ponto é esse aqui: prepare-se para uma explosão de poder. A gente tem pouco tempo, mas o Espírito Santo, quando a gente fala sobre ele, é o poder. O Espírito Santo é aquele que é o agente capacitador, como a gente falou. Então, Jesus sabia e ele alertou os seus discípulos que eles iriam necessitar do seu poder para enfrentar tudo que eles tinham pela frente, as dificuldades, a sociedade que estava se desintegrando, como hoje está, A gente imagina se naquele tempo estava. Hoje a gente fala de sociedades se desintegrando, mas Jesus sabia que eles iam precisar de poder. Então, em Atos 1, de 1-5, eles instruem para ele, como eu falei, permanecer lá até que o Espírito Santo descesse sobre eles. E ali foi o primeiro derramamento pentecostal, da história, que a gente sabe, do Espírito Santo. Então, hoje, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, deseja nos capacitar a enfrentar não só o pecado, mas a todos os males causados pelo diabo na vida dos homens, na minha vida, na sua vida. Então, nós precisamos ter essa real consciência diária, não só da presença do Espírito Santo em nós, mas do poder soberano de Deus, para nós enfrentarmos cada dia mais essa maré crescente do mal em nosso planeta que a gente está vivendo. Cada dia está piorando mais, cada dia está mais em decadência. Então, eu li uma passagem essa manhã, eu estava preparando essa palavra aqui, que me chamou muita atenção. A gente tem esse costume de ler a Bíblia, aquela sanfona, que é a leitura diária. E hoje a leitura de Isaías era exatamente essa daqui que eu vou ler para vocês. Mas eu fiquei tão impressionada com o que diz aqui, que fala assim, Isaías 12, era exatamente a passagem de hoje. Eu falei, caramba, como isso tem a ver com o que a gente está falando. Isaías 12, de 1-6. Diz assim, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aí eu falei, Deus, lá no Velho Testamento, já era um Deus consolador. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação, ele já se tornou. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. E aí diz assim, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quando eu li essa passagem, que ele consola, que ele é o Deus da nossa salvação, eu fui me
louvando a Deus, que a gente deve dar graça, que a gente deve cantar louvores, que nós devemos anunciar manifestos seus feitos. Quando eu terminei isso, eu estava numa alegria que dizia assim: exulta e jubila, ó Deise, né? Eu botei meu nome aqui, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aí eu botei, não, no meio não, dentro de mim. Aí eu corrigi aqui. Hoje, na Nova Aliança, exulta e jubila, Deise, você que está ouvindo, exulta, se alegre, porque grande é o Santo de Israel que vive dentro de você. Então, gente, essa era maravilhosa do Espírito Santo é um privilégio muito grande. Então, além de tudo isso que a gente falou, que ele é uma pessoa, que ele é o capacitador, que ele é o poder, que você possa experimentar e testemunhar, né? Porque nós estamos aqui para sermos testemunhas do que ele tem feito, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas, na vida da igreja. Né? Ele tem planos, ele tem propósito. Nosso Deus está sentado num trono e ele reina. E ele tem planos para a sua vida. Eu queria terminar lendo uma oração aqui muito interessante, que eu já fiz essa oração várias vezes para mim, e eu queria ler essa oração e depois eu vou passar para quem quiser, uma das meninas, orar, que diz assim: Senhor, eu preciso do Consolador hoje, pois eu tenho necessidade de maior de todos os dons, que te tornes real para mim. Essa é a maior necessidade que nós temos, que o Espírito Santo, que esse Consolador se torne real. Não há nenhuma área em minha vida onde eu não precise da tua ajuda. Senhor Jesus, perdoa-me por aqueles dias em que eu não dediquei tempo para conversar contigo. Perdoa-me, Senhor Jesus. Quando te ignoro, a perda é minha. Eu estou perdendo meu tempo. Algumas vezes digo a mim mesma que eu estou muito ocupada para orar. Estou enganando a mim mesma. A verdade é que sinto uma resistência estranha dentro de mim que me impede de me apresentar diante de ti e de ser sincera contigo. Senhor, eu te dou permissão para dissolver essa resistência. Eu te peço hoje, Consolador, que me faça usar os pequenos intervalos do dia para orar. Quando eu estiver dirigindo, ou caminhando, ou numa fila, ou esperando a minha vez no dentista, ou no consultório médico, ou em qualquer lugar. Ajuda-me a estar consciente da tua presença, Espírito Santo. Então, gente, isso tem sido minha oração, eu tenho feito ela durante muito tempo, porque a gente se distrai muito. Então, a gente precisa mais do que nunca estar presente, consciente dessa presença do Espírito Santo. Então, como eu falei, é um grande exercício para mim, para você. Não é impossível, não é impossível. Você toda hora se lembrar, não é possível. Sabe por quê? Ele não te deixa um segundo. Imagina você poder usufruir cada segundo da sua vida com aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, que sabe o que é melhor para a sua vida, que tem planejado tudo. Né? A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Ele tem preparado para aqueles que te amam. Então, Ele te ama e Ele quer se envolver em cada detalhe. Então, não toma nenhuma decisão, não se precipite e busque a Ele. E tenha essa liberdade, de onde você estiver, falar com seu amigo, com seu queridinho Espírito Santo, tá bom? Quem que vai orar aí? Posso orar? Gisele vai orar, tá? Depois a Poli pode terminar, tá, Poli? Senhor, obrigada, Pai, por tudo que você é em nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, por hoje, por essa temporada, nós estarmos aprendendo mais sobre a Tua presença e sobre quem Tu és, Senhor. Desperta em nossos corações quem o Senhor é, todo o seu poder, Espírito Santo, como está em Efésios 1:20, que diz: o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo habita em nós. Que nós venhamos a estar disponíveis para que esse poder venha a exercer em nós total influência, Senhor. Que tenhamos também a consciência, Pai, de quando o Teu Espírito parava sobre as águas, como diz lá em Gênesis, o Senhor disse: haja luz. Foi o Teu Espírito, foi o Espírito Santo que trouxe a luz ao mundo. Que nós tenhamos a consciência de que esse mesmo Espírito habita dentro de nós, não ao nosso lado e não ao nosso redor, mas dentro de nós. Temos esse professor disponível para nós,
como a Polly disse, esse professor particular, esse amigo, esse conselheiro, essa luz, essa iluminação. Traz no Senhor a consciência, desperta-nos, Pai, para estarmos disponíveis a Ti todos os dias da nossa vida. E desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor, que está dentro de nós, esse Espírito maravilhoso que está dentro de nós, nos ouve e vai fazer aquilo que nos traz alegria, que é o despertamento para Te conhecer. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Nós te agradecemos pela tua sabedoria, Espírito Santo, em nós. Nós clamamos por mais sabedoria sobre a nossa vida. Que a gente tenha sabedoria na nossa casa, que a gente tenha sabedoria ao lidar com as pessoas. E nós declaramos esse tempo do mover sobrenatural da sua vida na nossa vida, do teu poder na nossa vida, da tua glória na nossa vida. Nós declaramos nesse dia que você, mulher que está aí acompanhando, vai ser movida cada vez mais pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós declaramos um tempo de humildade, que a gente vai ser tão humilde ao ponto de obedecer a pequenos comandos dele. Que nós vamos ser humildes para pedir perdão dentro da nossa casa. E nós liberamos sobre a sua casa hoje uma palavra de paz. Paz que excede todo entendimento, toda discórdia, todo espírito de contenda, nós colocamos para fora nesse dia, no nome de Jesus. E declaramos a paz de Deus extravasando no coração de você que está aí na sua casa. E declaramos a sabedoria para você falar a coisa certa na hora certa, para você ser luz na sua casa. Nós declaramos um tempo de um exército de mulheres se levantando e sendo luz nas trevas, sendo mulheres sábias que edificam a sua casa. Tem pessoas hoje que estão vivendo em desordem na casa porque não estão vivendo na sabedoria de Deus. E nós declaramos esse tempo de sabedoria fluindo do nosso interior. Declaramos paz e reconciliação na sua casa. Nesse dia, se há algum problema entre pessoas na sua casa, seja rápida para pedir perdão, para se reconciliar. Não deixe que o inimigo ganhe espaço na sua casa. Seja rápida, ouça o Espírito Santo e faça aquilo que ele está te falando nesse dia, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Como precisamos de sabedoria, né? Quando a Polly estava cantando, eu lembrei cantando, não estava falando, eu lembrei de uma música que a gente cantava antigamente, não me lembro toda, mas diz assim: dá-me um coração igual ao seu, meu mestre, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. É linda essa música. Enquanto ela estava falando ali, eu falei: ai, Senhor, dá-nos um coração assim, sensível, né? Igual ao de Jesus. Porque o Espírito Santo está aqui para fazer exatamente isso. Para a gente ter um coração igual ao de Jesus. Tá bom, queridas? Então, olha só. Não perca na próxima semana, quinta-feira, vamos estar aqui de novo, falando ainda sobre esse tema, a importância da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca, essa igreja dos últimos dias precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, para que possa impactar esse mundo, para que possa ver o poder de Deus agindo de forma milagrosa, sobrenaturalmente, nas vidas, nas famílias das pessoas. Então, essa é a igreja, né, que vai estar nesses últimos dias resplandecendo esse poder e a glória do nosso Deus. É uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Sem Ele, não dá. Né, meninos? Vamos falar junto? Sem ele não dá. Então tá, gente. Um beijo para vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Quem puder vir à noite assistir o nosso culto, se não assiste aí pela internet, tá? E até a próxima semana. Deus abençoe vocês.